Acho que hoje vai dar, porque ontem não deu nem pra tentar gravar vídeo. Olá, eu sou o Beto Oliveira e hoje vim falar um pouquinho sobre pra que gramática. Bom, esse é um debate que a gente tem muito na faculdade de letras que eu faço, né? Sobre a utilidade da gramática, porque é uma coisa que a gente sempre debate. A gente, né, como aluno de escola pública, aluno de escola mesmo, tem sempre essa ideia de utilidade na escola, né? Tipo, pra que eu vou usar isso? E a gramática sempre é alvo de ódio, assim mesmo. Depois que você sai da escola, você acaba odiando a gramática. É até um pouco contraditório, porque você acaba tendo ódio pela sua própria língua, que você faz uso no dia. Então não faz o menor sentido você odiar a sua própria língua. Só que a gente tem que entender uma coisa: a gramática não é a língua portuguesa. A gramática é ensinada na escola, a gramática que a gente usa como às vezes até um modo de silenciar as pessoas, ela não é a própria língua, né? A gramática é só uma ferramenta da língua. A gramática é importante no sentido de buscar uma padronização da língua, porque a língua é comunicação, linguagem é comunicação. Então, para ter uma comunicação eficiente, a gente precisa ter um sistema que regule que tem algumas regras de funcionamento, para que a gente tenha comunicação. Por que pareça, teve um tempo que não existia gramática. E nessa época que não existia gramática, porque as palavras eram escritas da forma que você quisesse, da forma que você ouve, como você entende o som, você escreve do jeito que você ouviu, né? Tanto que, tipo, teve uma época que igreja, por exemplo, dependendo da pessoa, a pessoa escrevia igreja com H, com I, ou igreja, ou enfim. Não tinha um padrão para a palavra igreja, né? Você está querendo se referir a um estabelecimento da fé da igreja católica, por exemplo. Então, precisava ter uma padronização para ter comunicação, né? Para a pessoa entender o que você está falando. O problema em si da gramática hoje, que eu entendo, né, como futuro professor de português, é a forma como a gente lida com a gramática no dia a dia e a forma que a gente lida com a gramática no sentido de comunicação, né? Quando você ouve alguém que não é muito letrado, ou uma pessoa mais popular, mais desprivilegiada, ela tem geralmente algumas coisas como dificuldade para pronunciar plural, o tempo verbal. Existe sempre uma dificuldade em articular as palavras. Essas pessoas, toda vez que vai participar de algum evento, geralmente, né, de igreja, sei lá, até político às vezes, a pessoa se sente constrangida, às vezes, em fazer uma fala, alguma coisa do tipo, porque ela vai ser estigmatizada, né? Como uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever ou não sabe falar. E aí você fala assim, Beto, mas você sempre quer falar de coisa social. Mas português, né, língua também tem a ver com questão social, e língua também é instrumento de poder. Então, a gramática às vezes é um modo que a gente tem para silenciar as pessoas que não têm acesso ou teve um acesso muito precário ao ensino da língua. Então é muito difícil a gente fazer um debate em relação a isso se a gente não toma consciência da língua como social, né? A língua é social e regula o jeito que a gente se comunica com as pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no Enem, que cai muito no Enem, é a questão da variação linguística. Por exemplo, tem uma coisa que eu vejo cair muito no Enem, que é a variação linguística. No meu ensino médio, na escola, eu não lembro de ter tido nada em relação a variação linguística, variação regional, preconceito linguístico. E eu acho muito preocupante. Agora, depende muito das escolas, né? É você, tipo, não cobrar uma coisa dessa, né? Um conhecimento desse na escola e você exigir isso no vestibular, que a pessoa procure, que a pessoa já tenha compreensão do que é variação linguística, o que é preconceito linguístico. Eu acho muito surreal, assim, essa abordagem, sabe? Porque o vestibular ele é realmente desumano, ele é feito para excluir as pessoas, não para incluir. A prova de linguagens em si, às vezes, é um pouco fora da realidade, assim como todo vestibular. Porque cobra coisas, por exemplo, da língua portuguesa que geralmente a gente não tem, né? Porque às vezes o ensino de português na escola é muito engessado, muito mecanizado, e aquela coisa de você decorar sujeito predicado, objeto direto, objeto indireto, essas coisas, e você não tem uma abordagem mais concreta da língua, né? Porque a gente usa a língua no dia a dia. Eu até estava dando aula num cursinho comunitário um tempo atrás, e enfim, eu dei poucas aulas, eu dei 2 aulas, e na primeira aula eu tentei fazer essa comparação, né? Essa ideia de que
a gente tem que falar como escreve, né? Aí eu coloquei duas sentenças, né? Que uma era totalmente desorganizada, né? Sintaticamente, tipo, o artigo no meio da frase, o verbo no final da frase, enfim. A frase em si não fazia sentido. E aí eu coloquei uma frase que a gente usa na oralidade, né? Na hora de falar. Com palavrão, gíria e tudo. E aí eu perguntei, né? Qual que das duas frases estaria errada? Gramaticalmente falando, a frase que estaria errada seria a frase que não tem ordem sintática. O artigo está no meio da frase. Isso é um erro gramatical muito claro, porque você lendo a frase, você até corrige mentalmente. Você fala, não, o artigo tem que vir na frente para fazer sentido. Agora a outra frase em si, que é a frase oral mesmo, a gente não tem como falar errado. Quando a gente fala de oralidade, a gente está falando de situação também, né? A gente não vai falar formalmente com a família, a gente vai falar formalmente com os amigos. Você está em um bar com seus amigos, você não vai falar palavras muito rebuscadas, por exemplo. Agora em um seminário seria muito irresponsável da sua parte, por exemplo, né? Você está recebendo uma nota, falar palavrão ou falar uma gíria, enfim. Depende do professor também, né? A liberdade que o professor te dá pra você ser um pouco mais flexível em relação a isso. Mas a língua, ela se baseia em contextos, né? Contextos sociais. Então a gente sempre tem essa questão de classe, de situação e tudo mais. É uma coisa que a gente vê muito na disciplina de sociolinguística, né? Na letras, pra quem tem interesse na área e tal. Que a gente vê como que a sociedade influencia no uso da nossa língua. Então é mais ou menos isso, né? A ideia desse vídeo era falar um pouco sobre gramática. Porque a gramática ela é sempre alvo de muita controvérsia, e eu acho que a gente precisa olhar isso de outra forma, né? E tem outro debate que a gente tem que fazer também em relação às aulas de português na escola. Eu tô fora da escola já faz um bom tempo. Terminei meu ensino médio em 2011, então já tem um bom tempo, tô velho. Sempre tem essa preocupação em relação à fala, porque a gente tem uma coisa muito complicada na escola, que é um ensino ainda muito engessado. Às vezes não, né? Geralmente o professor é o que tem a fala e o professor não dá poder de fala pro aluno. E às vezes um aluno que tem dificuldade em pronunciar as palavras, às vezes tipo, né, problema de saúde mesmo, ou tem a dificuldade de aprendizagem em relação à gramática e acaba fazendo uso de muitas gírias ou o mau uso do plural e tudo mais. O aluno fica constrangido em falar em aula, né? Tanto que às vezes em seminário acontece de rolar uns risos e tal. Existe um problema muito grande em relação a como a gente está incluindo os alunos em sala, porque a partir da escola a gente consegue já perceber algumas questões de exclusão mesmo, né? E não é só questão de língua, por exemplo, o bullying que acontece na escola, questões, né, de machismo e racismo e tudo mais. Mas a questão de língua, por exemplo, acontece também, sabe? Às vezes você tem um trabalho em grupo, o aluno que tem dificuldade de falar ou de aprendizagem da língua acaba não falando muito ou fala muito pouco e não tem muito protagonismo na escola. Então a gente tem que ter cuidado como professor também, como que a gente lida com a sala. A gente tem que incluir todos os alunos, levar em conta todos os alunos. Eu estou participando de PIBID, né, que é o Projeto de Iniciação à Docência, Programa de Iniciação à Docência, lá no Instituto Federal onde eu estudo. E a gente tem esse debate sempre em relação a isso, porque a gente tem até um debate romantizado da faculdade ao papel do professor, que é tipo, tem que levar em conta a bagagem do aluno, tipo, porque é muito... Paulo Freire dizia isso, né? Mas é muito utópico às vezes a gente fazer esse debate, porque geralmente, né, grande parte das vezes não acontece essa questão. O professor geralmente tem uma posição mais autoritária e não tá nem aí, sabe? Vai passar o conteúdo e pronto. Porque, enfim, né, a dificuldade também da profissão também deixa o professor até insensibilizado com essas coisas. Mas a gente precisa fazer com que os alunos tenham voz e tenham oportunidade de ser protagonistas também em sala, né, e aprender conteúdo e explicar conteúdo nos seminários, nos trabalhos. Enfim, é mais ou menos isso. Acho que, não sei se eu fugi muito do assunto. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Clique em gostei. Clica no sininho também para receber todas as notificações. Vai aparecer os últimos vídeos daqui a pouco. Você pode assistir também se você não assistiu ainda. E, enfim, até mais.